Café na praça. Estou aqui com obras aqui em baixo, portanto espero que isto não... Olha, se souber paciência, não é? Exato. Ou quando tu vais ao café e dizes à mesa do lado, "Olha, desculpe lá que eu agora estou a ter Pois uma é, olha, conversa." desculpa, exato, está-me a incomodar a conversa. Café na praça com Cláudia Fernandes. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Esta semana tenho comigo a Cláudia Fernandes, ela é da Artes de Alvés e tenho uma empresa de turismo, que é a Northland, mas não é uma empresa de turismo. Dizer isto é muito banal, é muito normal, pode ser muita coisa, mas ela já vai explicar ao certo o que é que é. Cláudia, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. Olá Zé, bom dia. Obrigada eu pelo convite. É um gosto estar aqui a tomar café contigo. Mas tens café ao menos ao lado ou nem por isso? Eu tenho aqui uma canequinha. Opa, não. Está mal. Isso vai ter que ficar como presencial, não é? Exatamente. Olha, Cláudia, antes de pegarmos na parte da empresa turística, Sim. começamos como habitualmente eu faço, é perguntando em pequenina o que é que querias ser quando fosses grande. Olha, eu queria ser muita coisa, realmente, mas já tinha um gosto pelo ambiente. Uhum. Achava que, não sei, queria cuidar dos animais, se calhar ir para a veterinária ou algo do género. Já tinha assim um gosto pela natureza, pelos animais, sim, mas não tinha algo definido, não. E, entretanto, o gosto pelos animais mantém-se e enverdaste pelo ambiente, na altura. Quando tiveste de Exatamente, ir para a universidade, foste para o ambiente. Conta-me lá o certo. sim. Eu recordo-me, eu já conheço a Cláudia há alguns anos, eu recordo-me de quando soube que estavas num curso que chamava qualquer coisa do ambiente e eu pensei, mas um curso do ambiente, mas para quê? Existe biologia, geologia, existe ciências não sei do quê, agora um curso de ambiente? Explica-me lá, que curso é É esse? verdade. Ciências do Ambiente da Universidade do Minho. Eu ingressei no primeiro ano de abertura do curso. O curso estava a começar naquele ano. E, portanto, saíamos lá formados, éramos técnicos de ambiente, um bocadinho diferentes das engenharias, digamos assim. E abrangia realmente muitas áreas dentro delas. A biologia, a geologia, depois questões mais até de direito ambiental, economia, ou seja, era um bocadinho de tudo. Foi um curso muito interessante, mas quando terminei, senti realmente que precisava de me especificar em algo mais concreto, porque realmente o curso era muito abrangente. E então foi quando entrei no mestrado em Ecologia, também na Universidade do Minho, ou seja, aí o gosto pela biodiversidade, e a minha ideia era exatamente essa, era conservação da biodiversidade. Sempre gostei muito das questões das alterações climáticas, o que elas traziam para o ambiente, para os animais, e sempre tive um gosto particular no lobo ibérico. Ou seja, no nosso Parque Nacional Peneda Gerês, sempre tive um gosto particular por isso, sim. E explica-me lá, falaste agora no lobo ibérico, falaste na parte ecológica, estavas a falar da parte das alterações climáticas e lembrei-me, hoje em dia fala-se de alterações climáticas e vem à nossa cabecinha aquela adolescente loira do norte da Europa que fizeram aquelas manifestações de estudantis a nível Sim. mundial, mas as alterações climáticas já é uma matemática que já é antiga, parecendo que não, já é uma coisa que se fala e que se discute e que se estuda há bastante tempo. Hum, Achas que a única coisa boa que a Greta trouxe foi visibilidade? Ou ela, no fundo, é só uma pessoa que acaba por servir a comunicação social e que as alterações climáticas e a sua desconstrução deve ser feita de uma forma mais. Como é que eu ia dizer isto? De uma forma mais. Sem ser tanto de. Uma forma mais científica, direi assim. Eu acho que ela desperta realmente consciências, eu acho que ela faz parar-nos um bocadinho e olhar para isto e pensarmos, mas então afinal o que é isto das alterações climáticas? Acho que realmente andamos aqui se calhar um bocadinho às vezes, isso realmente já acontece há muitos anos, mas tem-se vindo a sentir cada vez mais e portanto eu acho que ela acima de tudo desperta aqui algumas consciências e faz-nos parar um bocadinho e olhar para isso. Acima de tudo acho que ela faz despertar aqui os miúdos, não é? Da idade dela.
que faz com que também tenham esta luta e que cada vez, e eu acredito que sejam eles realmente a geração que faça mudar isto um bocadinho, sim. Acho que acima de tudo ela desperta aqui a atenção para pararmos um bocadinho para pensar nisto, sim. Mas falarmos disto, de falarmos de alterações climáticas e esses estudantes que vão para a rua, quando acabam as aulas, vão de carro para casa em vez de irem de transporte público, deve ser contraproducente, não é? Sim, isso é verdade, isso é verdade. Mas, por exemplo, eu vejo aqui pelo meu caso, não é? Eu sou completamente, e falando, ligando um bocadinho as duas coisas, eu sou completamente a favor, obviamente, de que tenhamos hábitos conscientes, mas na minha empresa de animação turística eu utilizo jipes para fazer tours. Ou seja, estamos aqui a olhar para. Então, ok, ela protege o ambiente, preocupa-se com estas questões, mas depois leva os turistas a passear de jeep. Sabemos perfeitamente que os jeeps são muito poluentes. Portanto, tem que haver aqui um balanço, sem dúvida alguma. E eu utilizando os jipes, sim, para fazer passeios turísticos, tenho que ter aqui a minha consciência ambiental e tenho que compensar esta questão de realmente compensar aqui o facto de eu poluir, sim, e portanto temos que encontrar esse balanço. E, por exemplo, nós aqui, obviamente, para nos deslocarmos, temos que andar de carro. Não é fácil andarmos de bicicleta, só se for elétrica, não é? Os autocarros também não temos muitos autocarros e, portanto, nós temos que nos deslocar de carro, não é? Eu acho é que temos que compensar essas questões. Exatamente. Já trouxeste a Northline à baila, explica-me lá o que é essa empresa que tu criaste, ao certo o que é que faz, o que é que se propõe fazer. A Northland, então, é uma empresa de animação turística que opera, acima de tudo, em Arcos de Valdevez, Parque Nacional Peneda Gerês. Foi pensada antes da pandemia e, portanto, tínhamos toda uma ideia para ela e essa ideia foi, assim, de repente apareceu um vírus e foi ok, e agora o que é que vamos fazer? Tínhamos supostamente íamos fazer a inauguração a 21 de março e, portanto, nós confinamos uns dias antes. Tínhamos tudo pronto, não é? Tudo idealizado e foi assim um fechar de portas e foi um bocadinho assustador. Não sabíamos muito bem o que é que eu ia fazer, o que é que isto era e, acima de tudo, afetou, obviamente, o turismo. Portanto, a Northland foi pensada antes exatamente da pandemia. Depois, quando desconfinamos, foi, ok, as pessoas estão realmente a vir e, portanto, vamos lá arregaçar as mangas e vamos nos focar no que realmente queremos e, portanto, vamos lá trabalhar. Então, a Northland é uma empresa de animação turística que faz, acima de tudo, para já, porque, como eu estava a dizer, isto tem sido aos bocadinhos, porque a ideia era uma e temos aqui, eu gosto realmente de dar passos certos e, portanto, temos ido aos bocadinhos e, acima de tudo, dedicamos-nos a tours de Jeep, tours em Land Rover, porque nós somos, pessoalmente, eu, não é? Somos uns apaixonados pela marca, pela Land Rover, e passeios pedestres também guiados, ou seja, fazemos caminhadas guiadas interpretativas, não só da paisagem, da cultura, fauna, flora, e portanto estamos muito dedicados a esses dois tipos de atividades. Depois também fazemos visitas culturais e tentamos muitas das vezes trabalhar com parceiros, com produtores locais, para que também as pessoas que nos visitam tenham uma experiência, não só o passeio de jeep ou o passear aqui pelo Parque Nacional ou por Arcos de Valdevez, mas que tenham também um contacto e uma experiência local. Portanto, nós para já estamos um bocadinho dedicados a isso. Trabalhamos muito Arcos de Valdevez, é de onde eu sou natural e onde eu me sinto completamente confortável, mas também Parque Nacional, o nosso único e magnífico Parque Nacional. Portanto, também trabalhamos muito, muito nele. E o turismo no Parque Nacional baseia-se... Há mais empresas como a tua a operar no parque ou não? Sim, sim, sim. Há muitas empresas a trabalhar no Parque Nacional.
Se calhar aqui, falando em Arcos de Valdevez, eu estou muito direcionada para os tours de Jeep, mas falando em Parque Nacional, existem várias empresas a operar neste sentido, sim. Quando falas tour de Jeep, estás a falar andar pelo meio do monte, do parque, a escavar? Ou ao certo o que é Não, que... não, nada disso. O nosso tour leva-nos, obviamente, ao Parque Nacional, sim, mas, por exemplo, vamos até Almesio, vamos até Soares, Peneda, mostrar os miradouros, aqui as partes mais belas realmente, mas não andamos a escavar Mas há, nem a fazer buracos. mas há turistas que chegam à vossa beira e estavam à espera disso, não é? Sim. E nós explicamos muitas das vezes, eles perguntam-nos porque é que não fazemos mais estradões ou algo do género, e nós temos algumas partes fora do Parque Nacional que fazemos em terra, sim, mas Parque Nacional, obviamente que há zonas que nem sequer é permitido, obviamente, e portanto não o fazemos. Muitas das vezes explicamos e nós temos sempre, pois aí está, eu tenho aqui o meu cunho ambiental sempre a falar mais alto, é impossível. E portanto, eu nos meus tours acho que os meus clientes levam assim uma lavagem de educação ambiental e realmente desperto para algumas questões e explico o porquê de não podemos andar, o porquê de não irmos, e eles ficam super interessados em saber, e muito bem, ainda bem que sabemos isso, é bom, e portanto explico sempre, e faz todo sentido, claro. Associa-se muito ao Parque Nacional o turismo do Norte da Europa. Isso acontece contigo ou é principalmente turista nacional que tens? Supostamente, antes da pandemia, existia e existe uma grande procura pelo turista do Norte da Europa, do Parque Nacional, acima de tudo, para fazer caminhadas. Eles procuram muito este destino para os percursos pedestres. Portanto, isto era um bocadinho antes da pandemia e eu sei que está a voltar. Eu não tenho tanto um turista internacional. O meu turista tem sido mais português, porque tem sido o que tem acontecido nestes 2 últimos anos. Houve este boom de portugueses que optou no primeiro ano, ou seja, primeira época alta, digamos assim, não conseguiram viajar para fora, ou estavam Lembrar-me-se de muito conhecer habituados. Portugal, não é? Exatamente, ou o português ia muito para o Algarve, ou viajava para fora. E, entretanto, perceberam que existe mais Portugal, e então houve realmente um boom a procurar o Parque Nacional da Peneda Gerês. O último verão também foi igual, pessoas que nunca tinham vindo ao Parque Nacional, e ainda aparece, pessoas que nunca tinham vindo ao Parque Nacional, pessoas que não conheciam o Alto Minho, pessoas que era sempre de Lisboa para baixo. E, portanto, realmente a pandemia trouxe também estas coisas boas, não é? Das pessoas descobrirem que o nosso Portugal é lindo, o nosso Norte é lindo, o Alto Minho é fantástico e o nosso Parque Nacional tem coisas maravilhosas. Portanto, houve este boom realmente português e é, acima de tudo, o turista com quem eu tenho trabalhado. A Northland foi pensada um bocadinho, e até pelo nome e tudo mais, ser estrangeiro, de captar esse público, porque esse público, obviamente que é super interessante, são pessoas extremamente educadas ambientalmente, são pessoas que adoram caminhar na natureza, que têm um sentido de vir para cá e estar em contato com a natureza, e é sem dúvida alguma um público super interessante e que tem houve, e eu tenho certamente a certeza que vai continuar a haver uma procura enorme por desse turista por Portugal e acima de tudo pelo Parque Nacional, sim. E as pessoas que chegam aos Arcos a pensar que estão nos Gerês? Isso é quase todos os dias. Para mim isso é uma facada. Eu tenho que lhes explicar. Às vezes ligam-me, não é? E perguntam-me, estão num alojamento ou num hotel, não é? E acham que querem. Eu percebo que eles estão em Arcos de Valdevez, para começar, não é? E acham que estão no Gerês ou algo do género, e depois querem ver, por exemplo, num tour de 4 horas, querem ver coisas que distam, e tento explicar, obviamente, que onde é que estão, explicar acima de tudo o que é o Parque Nacional, as distâncias que temos, os 5 municípios,
Mas é Gerês, e eles colam ali o Gerês, e realmente depois quando vêm ter comigo, explico-lhes e eles ficam a perceber, mas realmente é Gerês, portanto tudo é Gerês e há realmente esta comunicação. E nós ficamos assim um bocadinho, Mas diz-me porque uma coisa, é, para quem não é do Alto Minho, e para quem não é de Braga, não é? Também da zona de Braga, naturalmente, que essas pessoas sabem, e Montalegre, as pessoas sabem a diferença. Para quem é fora desta zona, quais são as principais diferenças entre a parte da Serra da Peneda e a parte do Gerês? Porque apesar de fazerem as duas parte do mesmo Parque Nacional, acabam por ser duas serras e duas áreas bastante distintas entre si. sem dúvida, nós temos as 4 serras que fazem parte do Parque Nacional da Peneda Gerês e temos a sorte de Arcos de Valdevez ter 2 dentro do concelho. Portanto, a Serra de Soares, totalmente, a Serra da Peneda, Serra Amarela e Serra de Soares. Nós pegamos aqui nos 2 nomes das pontas, digamos assim, e fizemos o nome do Parque Nacional, Peneda Gerês. Ou seja, são as 2 serras dos extremos, digamos assim. São muito diferentes, portanto, acho que cada uma delas tem uma particularidade, são diferentes entre elas, as populações são diferentes, as aldeias, realmente nós estamos todos no mesmo território, mas elas acabam por se diferenciar e cada uma tem as suas atratividades. Nós, por exemplo, as pessoas vêm muito procurar as cascatas. Nós, se calhar, associamos as cascatas, obviamente, mais ao lado da Serra de Gerês, que tem realmente aquelas cascatas com grandes métodos, como a cascata do Arado. Nós aqui, se calhar, temos mais os poços e as lagoas, como o Poço Negro, ou seja, diferem um bocadinho pela procura que as pessoas muitas vezes têm na época alta, que vem com aquela ideia das lagoas, das cascatas. Essa, por exemplo, é uma das grandes diferenças, não é? E que nós, à partida, e quando eles estão aqui nos Arcos, que é às cascatas, temos as cascatas em altura. Primeiro, em época de verão, obviamente que não temos logo aquelas cascatas que nós estamos a imaginar exatamente. Portanto, logo desde aí fica um bocadinho, então onde é que está a água toda daquelas fotografias do Instagram que eu vi? Pronto, e tentamos logo desconstruir aí um bocadinho e explicar, e acho que isso também é importante, e essa é a parte importante dos guias realmente, e de terem alguém que lhes explique as diferenças, explica, apesar de estarmos no mesmo território, há diferenças, sim. E a ligação com a Espanha? É muito importante, nós somos um parque transfronteiriço, não é? Portanto, essa parte é extremamente importante também, há realmente aqui ligação. Nós, por exemplo, em alguns tours, vamos até Lóbios, ou seja, nós no mesmo dia, digamos, fazemos 2 países e estamos em reservas, e isso também é super interessante, sim, aqui a ligação que temos com Espanha. E para ligar, temos o lobo, que não quer saber de territórios nem de serras, não é? Exatamente, sem dúvida alguma. É aquele animal emblemático, apesar de não ser o símbolo do Parque Nacional, acho que é aquele animal emblemático e que toda a gente que nos visita pergunta, muitos até nem sabem que existe tão próximo, não é? Mas que ele anda nas serras e é sem dúvida aquele animal emblemático que todos gostaríamos de ver. Em cada tour todos gostaríamos de ver, não é possível e ainda bem que isso não é possível, mas ele percorre as nossas serras e é sem dúvida alguma um orgulho para nós que ele esteja cá. Tem aumentado a população de lobo, não é? A população, apesar de continuar a ser uma espécie protegida por lei e ter este estatuto de conservação, as populações estão estáveis, felizmente. E isso acontece realmente porque há uma legislação. Portanto, as populações estão estáveis e isso é muito, muito importante, sim. E aquela foi o lobo que foi às ovelhas, às vezes acaba por ser uma desculpa, não é? E isso infelizmente acontece. O animal precisa de alimento. Claro que era ótimo que ele só comesse o javali ou o corso, que é as presas, não é? Selvagens, de preferência, digamos assim, mas muitas vezes, dada a escassez do alimento, isso acontece, sim, e daí também não haver esta boa convivência entre o produtor, o pastor e o lobo. Mas eu acho que isso tem vindo a melhorar e espero realmente que isso venha a melhorar, sim.
Cláudia, mais alguma coisinha queres conversar comigo? Não estamos a esquecer de nada? Acho que não, está tudo bem contigo? Não, e a casa? A casa, A sim. casa. A casa é um projeto que está um bocadinho pendente ainda. Ainda não está. Não, não Oh, está, sei que não não falaste da está. casa. Não está, é um projeto que ainda está, temos muita vontade de a pôr em prática, sim, mas ainda não está. Mas eu acho que para breve, espero eu, que esteja, sim. Ok, pronto. Então, para breve, depois as pessoas irão Exatamente. descobrir, estarem atentos. Quem quiser encontrar a Northland tem um Instagram e um Facebook e um site. Exato, certo? Sim, site ainda não, Ok, está nas redes mas, sociais. mas é outra coisa que temos que pensar. Se calhar As nossas redes hoje sociais. em dia já não se justifica, não é? Não justifica para aquele público que tu falaste estrangeiro, Ok. justifica. Pois, exato, como é que eles vão encontrar, não é? Faz sentido. Justifica, sim. Olha, Cláudia, obrigado por este cafezinho, por este momento de conversa. Obrigada eu. E que continues a ter sucesso com a Northland e com as outras coisas em que fores investindo e aproveitando o teu tempo, está bem? Muito obrigada. Quanto a si, encontramos na próxima semana para mais um Café na Praça. Da 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 da.